Olá, eu sou Luiz Pinheiro, advogado, professor e amante da cultura pop. Esse é o Direito à Cafeína e hoje o tema é bastante sério. Nós vamos falar dos crimes ambientais de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais e como a Constituição e o direito penal protegem o meio ambiente. Bora lá? Em 5 de novembro de 2015, nós tivemos o acidente, ou melhor, o crime ambiental da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Na ocasião, nós tivemos o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, que é uma empresa que pertence à Vale e à BHP Billiton. Nesse momento, 19 pessoas morreram e 1.200 ficaram desabrigadas. A estimativa é que, no total, 9.000 famílias tenham sido de alguma maneira atingidas. Toda ali a bacia hidrográfica do Rio Doce foi destruída e nós tivemos poluição que chegou ao litoral do Espírito Santo. Mais de 20 pessoas e as empresas foram denunciadas criminalmente pelo Ministério Público por crimes que incluíam inundação, desabamento, vários crimes ambientais, lesão corporal e até mesmo homicídios dolosos. Isso mesmo, os administradores e diretores das empresas foram denunciados como se tivessem praticado homicídio intencional. No caso, nós temos o chamado dolo eventual, em que você não quer praticar aquele delito, mas assume o risco dado a sua atividade sem qualquer cuidado. Só que até agora nós não tivemos o julgamento dessas pessoas. Os processos estão bem atrasados e nós não temos qualquer perspectiva de uma condenação e devida punição dessas pessoas e empresas. E também as atividades de recuperação da bacia do Rio Doce e de assentamento das famílias estão bem atrasados. Havia uma expectativa inicial de que agora em março e abril de 2019 várias famílias já estariam assentadas novamente nas suas cidades, mas alguns locais nem mesmo começaram as atividades de reconstrução. Então a gente não tem qualquer perspectiva de quando isso vai finalizar. E eis que agora, em 25 de janeiro de 2019, nós tivemos um novo crime ambiental que foi praticado pela Vale, empresa Vale de Mineração, agora em Brumadinho, em Minas Gerais. Uma nova represa de rejeitos rompeu e várias cidades foram afetadas. Agora, estamos gravando no domingo, 27 de janeiro, à noite, já temos o número oficial de 58 mortos, além de mais de 400 desaparecidos, e uma poluição que tem possibilidade de atingir o Rio São Francisco, um dos rios mais tradicionais e economicamente importantes do país, que atravessa diversos estados, desde Minas Gerais a Bahia e outros do Nordeste. Um ponto importante quanto a Brumadinho é que em dezembro de 2018 houve uma reunião a respeito de novas autorizações para continuidade ou até mesmo expansão das atividades mineradoras naquela região, e o superintendente do IBAMA apontou o risco dessas atividades, inclusive o risco de rompimento da barragem, mas isso foi completamente ignorado. E existem hoje no Brasil mais de 300 barragens de rejeito de mineração com algum risco de rompimento ou de vazamento. E, ao mesmo tempo, um número muito pequeno de fiscais do poder público, seja dos governos estaduais, seja do governo federal, para que possam acompanhar essas construções. Fala-se, inclusive, de riscos a outras cidades, inclusive históricas, como Ouro Preto, lá em Minas Gerais. E aí, quando a gente vê esses crimes, e não há outra palavra, são crimes mesmo, não é desastre, não é catástrofe, não é acidente, nós nos perguntamos por que que o meio ambiente no Brasil ele é tão ignorado. E a gente já começa vendo que o conceito de meio ambiente que algumas pessoas têm é um conceito muito fechado, é o conceito ligado apenas às questões naturais, à flora e à fauna. O José Afonso da Silva, um constitucionalista bem respeitado no Brasil e diversas vezes citado pelo STF, classifica o meio ambiente em 3 espécies. Ele fala primeiramente do meio ambiente natural, realmente são as matas e florestas que a gente normalmente pensa, o meio ambiente urbano ou artificial, as cidades em que a maioria da população brasileira vive,
e o meio ambiente cultural, ou seja, as construções históricas e de relevo cultural que nós temos espalhadas pelas cidades, inclusive com algumas cidades sendo inteiramente consideradas meio ambiente cultural e tombadas como patrimônio imaterial da humanidade, dada a sua importância, como, por exemplo, Ouro Preto, lá em Minas Gerais. E essas três formas de meio ambiente são protegidas pela Constituição, lá no seu artigo 225, tratando o meio ambiente como um direito fundamental dos indivíduos. A gente até teve um vídeo recente falando de direitos humanos e direitos fundamentais, e vocês vão lembrar da importância desse conceito. Esse mesmo artigo 225 da nossa Constituição estabelece que tanto é dever do Estado quanto é dever dos indivíduos a proteção do meio ambiente. Isso por quê? Porque o meio ambiente ele é importante não apenas em si, né, pela sua preservação, mas é importante pelas consequências que traz para o ser humano. O Norberto Bobbio, um grande filósofo do direito, ele diz que entre os direitos humanos de terceira geração, são aqueles direitos humanos de fraternidade, da coletividade, o meio ambiente é o mais importante. É o direito de vivermos num ambiente saudável, num ambiente equilibrado, porque isso vai trazer consequências para a vida social, vai trazer consequências para a saúde e para a economia. Isso, inclusive, está ligado ao tema do desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento deve ser sustentável no plano social, ou seja, sem causar muita pobreza, sem causar um grande impacto na sociedade, e também no plano ambiental, sem que haja um esgotamento de matérias-primas, sem que haja grandes danos ao meio ambiente, para que então eu possa ter um desenvolvimento contínuo, sempre mirando no futuro. Um desenvolvimento que não seja sustentável, ele simplesmente é um desenvolvimento instantâneo e uma hora nós vamos ter uma crise dele, uma crise social e uma crise econômica. Isso é importante. O artigo 170 da Constituição Federal fala dos princípios da ordem econômica, ou seja, das principais características da economia do país. E entre esses princípios está o meio ambiente, ou seja, a nossa economia, o nosso desenvolvimento passa pela proteção do meio ambiente. E a Constituição Federal, no artigo 225, que a gente citou agora há pouco, traz a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Veja, a nossa lei maior entende que o meio ambiente ele é tão importante que ele diz que não apenas pessoas físicas, pessoas naturais como eu e você, mas as empresas, as pessoas jurídicas podem responder pelos crimes. Isso só acontece em relação também aos crimes contra a ordem econômica. Nada mais uma pessoa jurídica pode responder penalmente. Ela não responde por homicídio, por lesão corporal, só por crimes ambientais e econômicos. Essa é a importância que nós temos. Porque, como nós ainda vamos tratar um pouco mais à frente, o direito penal ele tem uma função de proteção dos bens jurídicos e as suas penas também têm funções. E a principal delas é a de prevenção de novos crimes, de evitar novos danos. Então, quando nós responsabilizamos penalmente pessoas jurídicas, aplicando penas altíssimas que podem chegar até, além de multas bilionárias, a própria desconstituição, desfazimento dessa empresa, nós estamos passando um recado para as outras empresas. Não cometam crimes, preservem o meio ambiente para que a gente não tenha novos danos. E quando a gente fala de novos danos, é importante destacar que o meio ambiente ele não pode ficar sofrendo danos e sendo reconstituído o tempo todo. É diferente, por exemplo, de um patrimônio, é diferente de um furto. Se o meu celular é subtraído, se ele é levado por um criminoso, eu posso juntar dinheiro e comprar um novo celular. Como um pessoal fala, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Isso é diferente com o meio ambiente. O meio ambiente é a própria mão onde estão os dedos. A reparação é muito difícil. Por isso que o direito ambiental trabalha com princípios como o princípio da prevenção. O mais importante é prevenir os delitos. Tanto é que
a maioria dos crimes ambientais que estão na lei dos crimes ambientais, eles são crimes de perigo. O que quer dizer um crime de perigo? Diferente do crime de dano, em que efetivamente eu tenho um direito retirado, meu patrimônio, né, as minhas coisas são levadas, a minha vida é tirada de mim, os crimes de perigo penalizam o simples perigo, ou seja, o simples risco. Então, o fato de eu gerar risco ao meio ambiente já é crime, quanto mais eu efetivamente danificar. Então, a gente vê que existe uma preocupação muito grande da Constituição e do direito penal com esse bem jurídico, com o meio ambiente, com esse direito fundamental, que é um direito transgeracional, além de tudo. Ou seja, é algo que é para mim, é algo que é para as próximas gerações, meus filhos, meus netos. E, infelizmente, com todo esse aparato legal, ou seja, com todas essas leis prevendo essa proteção, na prática a gente acaba não vendo qualquer tipo de proteção. Na prática, a gente vê a continuidade de crimes e mais crimes. Fazem 3 anos do maior crime socioambiental da história do país, praticado justamente pela Vale. E passados 3 anos, com os mesmos erros, com a mesma falta de cuidado, vai à Vale e comete um crime contra o meio ambiente, uma série de homicídios e crimes contra aquela comunidade. São pessoas que nunca mais vão ter a vida delas de volta, nunca mais vão ter a cidade, a comunidade delas de volta, nunca mais vão ter os empregos e o meio ambiente, além das dezenas, centenas, milhares de animais que vão morrer, ou seja, a gente vai ter uma perda muito grande da biodiversidade ali. Então a gente vê, eu tenho lei, eu tenho previsão na Constituição, mas se eu não tiver órgãos de fiscalização e punição eficientes, isso não adianta de nada. Eu tive essa Marco ali com Mariana, eu tenho a Vale com Brumadinho e daqui a 2 ou 3 anos eu vou ter novos crimes, novas vítimas. Não é um tema muito agradável, mas é importante que nós tomemos consciência de toda essa proteção que já existe no direito. Ela só precisa ser aplicada e cabe a nós estarmos fiscalizando, cobrando a sua devida aplicação. Como cobrar? Como fiscalizar? É isso que a gente tem que trabalhar. Sejam pessoas, sejam ONGs, sejam nossos representantes eleitos. É importante que a gente possa passar cada vez mais adiante o conhecimento, né? Porque é o conhecimento que vai levar à preparação de bons funcionários, administradores e servidores públicos, para que a gente possa cada vez mais tentar evitar novos econocídios, como a gente viu agora, basicamente um genocídio da ecologia. Aqui na descrição eu estou deixando 2 links. O primeiro é de um livro da Cristiane Serra sobre o desastre de Mariana, para que a gente possa ter um conhecimento de tudo que cercou aquele crime. O outro link é a denúncia do Ministério Público Federal descrevendo, detalhe a detalhe, quais foram os crimes cometidos pelas empresas e pelos seus diretores. Se você tem alguma sugestão de como nós podemos melhorar essa atividade de fiscalização, de cobrança, ou se você tem alguma história de crime ambiental que queira compartilhar, você pode deixar aqui nos comentários. Também eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e, se vocês gostaram desse conteúdo, curtam aqui o vídeo. É importante que a gente tenha conhecimento para evitar que isso aconteça novamente no futuro. Até mais.